Seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. A Reforma Protestante contribuiu com profundas transformações no campo religioso cristão. Quais as características desse movimento que mudou a história da religião no mundo desde o século XVI? E como se desenvolveu o protestantismo aqui no Brasil? Como podemos compreender os desdobramentos mais atuais desse processo? No Religare de hoje, eu converso com Carlos Ribeiro Caldas Filho. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Bem-vindo, Carlos. Um prazer recebê-lo aqui no Religare. A alegria é toda minha de estar aqui de novo. Terceira oportunidade que eu tenho de estar aqui. A satisfação é imensa. Que bom. Obrigado, Carlos. Muito honrado, muito honrado. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião. Curta e compartilhe o nosso programa. Carlos, assim, em linhas gerais, como que nós poderíamos descrever a Reforma Protestante? O que foi a Reforma Protestante? Muito bem. Um movimento de tentativa de revitalização do cristianismo, um protesto contra algumas práticas abusivas que havia na época, sendo a mais notável a venda de indulgências, né, que era um documento que era vendido no sentido literal do verbo vender e que se dizia que a compra daquele documento garantiria o perdão dos pecados. Então, Lutero, Martinho Lutero, né, um monge agostiniano alemão, ele se insurge contra essa prática e ele publica um documento, as famosas 95 teses, onde ele argumenta a respeito da gratuidade do perdão divino. O que eu disse um minuto atrás, Lutero era agostiniano, então de Agostinho ele recebe o ensino da graça. Agostinho, o pai da igreja, que mais enfatizou a graça de Deus, que é chamada graça porque é de graça, com o perdão aqui do trocadilho. Do trocadilho, né? E a partir daí vão ter vários desdobramentos e acontecimentos que vão culminar com o que mais tarde, anos depois, recebe o nome de protestantismo. Sim. E quais são essas características, quais são esses acontecimentos, desses primeiros movimentos da Reforma? Perfeito. Vale lembrar que antes de Lutero houve outros movimentos que tentaram, de igual maneira, revitalizar o cristianismo, que queriam que fosse um cristianismo menos institucionalizado e mais vivencial. Por motivos variados, o movimento de Lutero teve sucesso. Movimentos anteriores foram silenciados e abortados de maneira violenta, a maioria das vezes. No caso do movimento de Lutero, houve, então, a partir das 95 teses, a valorização do ensino da graça de Deus, então daí o lema só a graça, sola gratia em latim, a ênfase na Escritura, a Bíblia, como fonte de autoridade para o pensamento cristão, daí o tema latino sola scriptura, porque até então as fontes de autoridade no catolicismo medieval, a Escritura, uma delas, o magistério e a tradição, 3 fontes. Lutero vai ficar com 1/3 disso, só com a Escritura, e vai deixar os outros 2 de lado. Há ênfase na fé, então não vai ser pela compra de um documento por dinheiro, mas é pela fé. Aí a pessoa se posiciona diante de Deus pela fé e aí, o lema latino, sola fide, e finalmente fé em quem? Em Cristo. A fé dirigida única, apenas, exclusivamente a Cristo. Então daí o tema latino, solus Christus, às vezes a gente encontra também a forma solo Christo. E houve também, ao lado desse desenvolvimento doutrinário, houve uma série de eventos políticos. Os chamados príncipes eleitores alemães deram apoio ao movimento de Lutero. E se não fosse o apoio dos príncipes, Lutero teria tido o mesmo destino de outros antes dele, como eu mencionei agora, tiveram um fim violento. O apoio dos príncipes alemães foi fundamental para o desenvolvimento do movimento que Lutero iniciou, não com a intenção de separar, fazer um cisma, como já havia acontecido séculos antes, né, em 1054, quando a primeira separação que vai gerar a Igreja do Oriente, a Igreja Ortodoxa, Lutero não queria fazer isso. Sim. Ele foi literalmente excomungado e aí o movimento seguiu o seu caminho. Sim. Falando nesse então, primeiro
primeiro movimento, ainda há desdobramentos a serem considerados, além do campo religioso, no campo social, político, né? Falando aí do movimento dos príncipes alemães, também do ponto de vista do pensamento, que consequências, né, esse movimento da reforma acabou produzindo nos diversos campos da vida social? Ótima pergunta, excelente. Muitos desdobramentos. Então, uma brevíssima recapitulação. Inicia a partir de uma reformulação doutrinária, mas vai ter implicações variadas. Então, vamos pensar em algumas delas aqui. A partir do momento que o Lutero proclama sola fide, pela fé, isso vai esvaziar, vai relativizar o poder da igreja enquanto instituição, que até então a igreja era mediadora entre Deus e o homem na questão da salvação. Quando Lutero propõe o sola fide, o indivíduo, ele se coloca diante de Deus, isso relativiza o poder da igreja instituição. Alguns autores vão situar aí, se não o início propriamente, mas um fator essencial para a modernidade. Outra implicação prática... Esse papel do indivíduo, né, da decisão Exatamente. do indivíduo. Justamente, é isso, absolutamente. Outra implicação muito prática, a partir do lema luterano sola scriptura, isso vai ter uma implicação educacional de muito peso. O índice de analfabetismo na Europa era altíssimo, pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura. A partir do momento que Lutero vai enfatizar a escritura, isso vai gerar um interesse muito grande por leitura, e isso vai fazer com que os níveis, os índices de alfabetização subam, cresçam. Vale lembrar que não havia muito tempo, na época de Lutero, que a imprensa tinha sido inventada, né? Na Alemanha, terra do Lutero mesmo, Johann Gutenberg, né? A prensa com tipos móveis. Lutero, a reforma é o início do século XVI, o Gutenberg, a invenção dele no finalzinho do XV. Então, quer dizer, era uma novidade tecnológica da época. Então, isso ajudou, favoreceu imensamente a busca pelo processo de alfabetização. Os textos, os sermões de Lutero eram impressos e as pessoas tinham interesse em ler, aprender a ler para poder ler os textos de Lutero, os sermões dele que foram impressos, e ler a própria Bíblia, evidentemente. Sim. Uma terceira influência prática, houve, a partir da reforma, um impulso muito grande para as ciências empíricas. Por exemplo, a medicina, a botânica, química, até astronomia, porque os reformadores deram muita ênfase aos chamados, o que se dizia, os dois livros de Deus. Deus se revela por dois livros. A Bíblia, qual que é o outro? A natureza. Já que Deus se revela... despertou interesse pela Despertou interesse enorme. E isso, em paralelo a isso, a reforma, ao relativizar o poder da igreja, isso deu uma liberdade para que cientistas pesquisassem sem amarras institucionais eclesiásticas. O caso clássico disso é Galileu Galilei. Né? As pesquisas de Galileu, elas são encabrestadas, né, pela instituição eclesiástica. A partir da reforma protestante, a ciência tem liberdade. O cientista vai pesquisar sem ter necessariamente a censura eclesiástica. E no ponto de vista econômico, né, a gente pode falar também, como alguns autores, célebres autores, né, já estudaram o tema, influência da reforma protestante? Bom, é a famosa tese de Max Weber, né? A famosa tese que o protestantismo vai estar na gênese do capitalismo. Bom, há autores que contestam a tese de Weber, né? Que Weber pegou como objeto de estudo um segmento da reforma, né? O calvinismo, mas do século posterior, o chamado pós-reforma, que já é o 17. Né? Então, não seria a reforma propriamente. E outra crítica que tem sido feita a Weber é que há modelos de capitalismo pré-reforma. Veneza é o caso clássico, né? Um capitalismo mercantilista que, enfim... Então, é um pouco complicado dizer que o protestantismo é o pai do capitalismo.
Não dá para fazer uma associação tão fácil assim. Agora, o que a gente não pode negar é que Weber, quando ele propõe a tese dele, veja bem, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a primeira edição é de 1905. Ele escreve, grosso modo, 50 anos, pouco mais, pouco menos que 50 anos, depois que Marx tinha publicado O Capital. De certa forma, o livro de Weber é um contraponto a Marx, que Marx vai dizer que a religião vai servir como um amortecedor, a pessoa se acomoda na situação que está, e o Weber vai dizer, não é bem assim, ela pode servir como incentivo, como estímulo. Então esse outro ponto, ou seja, problematizar a questão. E a observação de Weber, a gente não pode negar que ela até certo ponto procede, né? Esse calvinismo posterior do século XVII vai dar ênfase ao trabalho e à poupança. E isso, quer dizer, não cria o capitalismo, mas tem uma implicação econômica direta, isso tem. Carlos, eu ainda gostaria de falar sobre a questão política, né? Mas vamos deixar para o segundo bloco. Nós estamos sorteando um exemplar do livro Caminhos da Reforma Protestante no Brasil, que foi organizado pelo professor Carlos Caldas e outros colaboradores da área de Ciência da Religião e Teologia. Se você tem interesse e quer participar do sorteio, basta entrar em contato com a nossa produção pelo e-mail religare@tvhorizonte.com.br. E no próximo bloco nós vamos falar sobre este livro. Aqui nos estúdios eu recebo o professor Carlos Ribeiro Caldas Filho. Ele é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e professor no programa aqui de Ciência da Religião da PUC Minas. A nossa conversa de hoje é sobre a Reforma Protestante. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Religare, Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o professor Carlos Ribeiro Caldas Filho. Ele é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião aqui da PUC Minas. A nossa conversa é sobre a Reforma Protestante. O professor Carlos Caldas pôde, no primeiro bloco, abordar vários aspectos, não é, Carlos, sobre a Reforma, mas eu gostaria de não deixar passar a questão política. Você mencionou o apoio dos príncipes à causa da reforma, mas em outros países também o movimento político foi imprescindível, para o desenvolvimento, desdobramento da reforma. Que impactos políticos teve a reforma protestante? Bom, a reforma era dividida, grosso modo, em reforma magisterial e reforma radical. A magisterial compreende o ramo luterano, o ramo calvinista, e a reforma radical é um grupo pequeno, está presente no Brasil, mas é, numericamente falando, bem menor do que os outros dois. E eu estou falando aqui da radical porque ela vai introduzir uma novidade no campo político, que é separação entre igreja e Estado. A reforma magisterial, tanto os luteranos quanto os calvinistas, eles mantêm uma ligação, estão atrelados ao Estado de alguma maneira. Então surge o fenômeno das chamadas igrejas territoriais. A Escandinávia. A Escandinávia é o caso clássico disso. As nações escandinavas se tornam, literalmente, a Suécia, por exemplo, da noite para o dia, dorme católica e amanhece luterana no dia seguinte. Eu estou exagerando aqui, mas só para enfatizar o ponto. A Inglaterra, a igreja anglicana é a igreja oficial, a igreja do Estado até hoje. A Escócia, a igreja, é o único caso que a igreja presbiteriana é a igreja do Estado. Muito bem. Os reformados chamados, os protestantes, melhor dizendo, chamados radicais, que é o grupo chamado da tradição anabatista, eles vão estabelecer separação entre igreja e Estado, que é um ponto extremamente importante no mundo de hoje. É um debate da mais alta relevância e na origem disso nós vamos encontrar uma contribuição de um ramo protestante.
né? É claro que no plano das ideias, né, a gente retrocede. Dante Alighieri tem um texto menos conhecido, ele é conhecido pela Divina Comédia, mas tem um outro texto de Dante menos conhecido que ele já havia sugerido separação entre igreja e Estado. E foi um escândalo na época. Efetivamente, a separação vai acontecer por influência, mais tarde, do chamado protestantismo radical. E é chamado radical exatamente por conta de propostas como essa, separação entre igreja e Estado, por conta da proposta do pacifismo. Tanto os católicos, os luteranos e os calvinistas, todos, por motivos históricos, lá na época, na gênese da reforma, vão apoiar a guerra, luta armada. Esse ramo protestante, conhecido como reforma radical, vai ser diferente de todos os outros, porque vai propor pacifismo, não a luta armada, não a violência, que ou seja, é uma questão política também de relevância social. Até hoje, né, a gente vê discussão nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, posse de armas, essa coisa toda. Enfim, então são duas questões que eu poderia trazer aqui agora, né, considerando a exiguidade do nosso tempo, de impactos do protestantismo no plano político. É muito difícil falar em 500 anos, né? Nós acabamos de celebrar 500 anos da Reforma Protestante. Como é que você viu aí todos os eventos, os debates, né? Congressos vários lugares do mundo, né? Aqui também no Brasil, publicações. Como é que você avalia assim, esse conjunto, não é, de celebrações em torno do tema da Reforma Protestante? Bom, 500 anos só acontece uma vez na história. Então, a oportunidade que não poderia ser perdida. E houve realmente, como você mencionou na pergunta, muitas atividades, tanto eclesiásticas quanto acadêmicas. E vários eventos, várias publicações, literalmente em todo o planeta. Mas, eu vou usar aqui a palavra diferente, inusitada, talvez inesperada, aconteceu exatamente um ano antes, no dia 31 de outubro de 2016, em Lund, na Suécia, quando houve a primeira atividade para marcar inicialmente o ano de comemorações dos 500 anos, em que o próprio Papa Francisco esteve presente. E foi muito interessante porque o atual presidente da Federação Luterana Mundial é chileno. Então, a cerimônia acontece na Suécia, mas a língua litúrgica foi o espanhol, porque Francisco é argentino. Sim. E o presidente chileno, então, mas aconteceu na Suécia, então foi algo muito interessante. Então, essas comemorações todas acadêmicas e eclesiásticas tinham que acontecer. O resgate da história da reforma. Então, por um lado, é importante. Por outro lado, sempre o alerta que a gente sempre falou, e no decorrer do ano 2017, a gente teve a oportunidade de falar isso em diferentes ocasiões, o alerta para que as comemorações não se limitassem a algo laudatório, encomiástico, para simplesmente celebrar os heróis do passado, mas manter sempre também um espírito crítico, para que a reforma não se congele. Porque, afinal de contas, o outro lema reformado é o Igreja Reformada sempre se reformando. Conscientemente ou não, há o risco de transformar a reforma em algo, uma fotografia. A fotografia está congelada, né? E ela não tem dinamismo. Sim. Bom, você foi super demandado, né? Também participou de vários debates, né, sobre o tema da reforma, mas uma das contribuições é esse livro, eu falei no final do primeiro bloco, né, que nós vamos falar um pouco sobre ele agora aqui no Religário, Caminhos da Reforma Protestante no Brasil. Você organizou, contou com a participação de vários colegas da nossa área nesse livro, e aqui vocês trabalham vários temas, não? Vocês trabalham congregacionais, vocês trabalhos presbiterianos, falam de um dos autores, de alguns autores, né, importantes aqui do protestantismo nacional, falam também da Igreja Metodista e falam do pentecostalismo. Como é que você apresenta o conjunto da obra que você organizou? Então, a ideia é essa, é não deixar passar em branco as nuvens, a gente tinha que produzir alguma coisa. E eu contactei colegas, né, das ciências da religião, da teologia, da história também. E a ideia, como o próprio título diz, é dar um enfoque
no Brasil. Não falar da Europa, falar o que é necessário, né? Porque a reforma vem da Europa para cá. Mas o olhar não estaria voltado para a Europa, o olhar voltado aqui para o Brasil. Então, alguns colegas, infelizmente, que nós contactamos, não puderam participar, lamentavelmente não. Me permita nomear os colegas, né? Claro, além lógico. de você, o Arnaldo Érico Ruff Júnior, que é professor na Federal de Juiz de Fora. Deve ter sido o seu tempo lá de estudante, né? Ou não? Nós não coincidimos, não coincidiram. lá em Juiz de Fora. O Cláudio de Oliveira Ribeiro, que é o atual coordenador dos programas profissionais da área, trabalha comigo lá na CAPES. Osiel Lourenço de Carvalho, que é professor na Refidim. Refidim. São esses os... E também o Lindon Araújo Santos. Ah, sim, o Lindon, verdade. Que é historiador da Federal do Maranhão, em São Luís. Sim. Houve outros colegas que nós contactamos que, lamentavelmente, por questões particulares e pessoais, não puderam participar conosco. Sim. Infelizmente, não. E aí a gente apresenta, como você mencionou brevemente, a trajetória dos congregacionais no Brasil, dos metodistas. A Igreja Metodista é como uma filha temporã da Reforma, porque ela não é da época do século XVI, ela surge no XVIII, mas é uma herdeira do movimento protestante. E uma novidade, vamos dizer assim, que ao falar de Reforma, quase ninguém menciona os pentecostais. E daí surgiu a questão, qual é a relação do pentecostalismo com o protestantismo clássico, digamos? Daí o nosso convite ao colega Uziel, que ele é da Igreja Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do Brasil, né? E ele estabelece, né, as ligações. O pentecostalismo é tardio, é século XX, Sim. Né? Mas ele tem ligações com a Reforma? O nosso colega Uziel vai defender que sim, e ele vai explorar isso. Os filhos da Reforma, me lembro de uma palestra na PUC Minas, com o Leonildo Campos, né? Ele falou sobre esse tema. Silveira Campos, exatamente. Sim. Herdeiros Bom, da Reforma. a expectativa é, através desse livro, falar um pouco, então, do desdobramento do protestantismo aqui no Brasil. Sim, sim. Como é que você faria, assim, então, uma brevíssima avaliação da presença protestante aqui no Brasil? O protestantismo, então, está presente no país 160 anos, 170, pouco mais, pouco menos que isso. Curiosamente, a maior presença evangélica no Brasil é pentecostal, e não é protestante clássica. Né? O percentual protestante clássico na população brasileira ainda é pequeno. 160 anos depois, não é muito relevante. Mas, não obstante, a contribuição protestante do Brasil tem sido destacada, especialmente no campo da educação, particularmente no campo da educação. E também a gente poderia lembrar aqui de muitas histórias de vida de pessoas que têm tido a sua trajetória de vida ressignificada a partir de uma experiência religiosa de viés protestante. É outra contribuição que é uma questão muito subjetiva que eu estou falando aqui, bastante subjetiva, mas que a gente não pode ignorar também. Então, considerando a exiguidade do tempo, é que eu poderia dizer para responder essa questão. Mas, Carlos, parabéns pelo livro Obrigado, Caminhos Flávio. da Reforma Protestante no Brasil. Parabéns aos colegas que participaram. Muito obrigado por você ter trazido esses esclarecimentos, mais uma vez, o Religare contribuindo para o esclarecimento de temas da cultura religiosa. Como eu disse no início, é a terceira vez que eu tenho essa oportunidade e sempre é uma alegria imensa. Que bom, muito Sempre. obrigado. Nós estamos sorteando, então, este livro, um exemplar deste livro, Caminhos da Reforma Protestante no Brasil, organizado pelo nosso convidado. Você, se quiser participar, se tiver interesse nesse tema, você pode participar do sorteio, basta enviar um e-mail para a nossa equipe. religare@tvhorizonte.com.br é o nosso e-mail. Nós somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode considerar conhecer os nossos cursos, mestrado, doutorado, especialização. Para isso, acesse a nossa página, pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.